De um lado, o ex-presidente Jair Bolsonaro afirma a alguns apoiadores com quem ele mantém contato direto aqui no Brasil que ele foi traído pela deputada federal Carla Zambelli. Do outro lado, a Zambelli, que a gente sabe, fiel escudeira do ex-presidente, diz que ele deveria ter pedido o fim dos atos nos quartéis e deveria estar aqui no Brasil para liderar a oposição. Falou mais, disse que os discursos da direita podem ter sim levado ao que aconteceu no dia 8 de janeiro. Eu não sei vocês, mas eu torço pela briga. Gente, não é novidade que a extrema-direita brasileira não tem a mesma coesão que os partidos de esquerda e todos os partidos que formam um centrão também são muito unidos. Desde que assumiu a presidência, o Bolsonaro deixou uma coisa muito clara. O bolsonarismo não é um projeto político. O bolsonarismo é um projeto familiar. Enquanto ele estava no poder, Bolsonaro deu inúmeras demonstrações que a única preocupação que ele tinha era que os filhos não enfrentassem a justiça e não fossem presos. A gente sabe disso. Agora, como ex-presidente, a prioridade é ele mesmo. Vocês se lembram quantas cabeças rolaram até a gente chegar aqui em 2023? Eu sou Marilis Pereira Jorge e, como eu sempre digo, de tédio a gente não morre. O que Bibiano, Santa Cruz, Mandetta e, claro, o Sérgio Moro têm em comum? Todos foram abandonados pelo bolsonarismo quando eles mostraram alguma divergência com Jair Bolsonaro. Teve até o Weintraub, aquele que foi ministro da Educação. Gente, que pesadelo. Outra coisa que todos fizeram foi cair atirando contra o Bolsonaro quando eles perceberam que eles não teriam apoio. Não é exatamente o que a Carla Zambelli está fazendo, mas parece óbvio que a deputada entendeu que precisa tomar mais cuidados, muito mais cuidados do que ela tinha, como evitar atacar o processo eleitoral, o STF, por exemplo. Ainda mais agora que ela recuperou acesso às suas redes sociais, que tinham sido derrubadas lá em novembro. Tem uma diferença grande na postura da Zambelli em comparação com a desses outros ex-aliados do presidente. Ela critica o fato do Bolsonaro não estar aqui para liderar a oposição ao governo Lula e diz que ele deveria ter pedido para os seus eleitores que abandonassem os quartéis. Mas a crítica meio que acaba aí. Ela continua defendendo que o Bolsonaro possa ser um dos nomes em 2026. Você lê a entrevista que ela deu para a Folha e não tem muita crítica, não. Quero fazer só um parênteses aqui, porque ela fala uma coisa nessa entrevista da Folha. Ela diz que ela tinha o papel, sim, de defender o Bolsonaro e o governo, qualquer um que os atacasse, tinha que virar seu alvo. E ela fala também que ela concorda com o Bolsonaro que o governo Lula não vai durar e que o impeachment é uma possibilidade porque o Lula tem errado bastante. Vou ler aqui o que ela fala. O impeachment precisa de um crime e de aderência política. Ele já cometeu crime de responsabilidade, por exemplo, não ter feito a licitação dos móveis no Alvorada. Mas não é um crime tão popular. Porém, acredito que logo ele vai cometer. O Congresso vai perceber que ele não está fazendo o que prometeu, a economia vai começar a dar errado e ele vai ficar impopular. Isso são palavras da Zambelli. Já está prevendo o futuro e já está ali de olho para ver Mas isso era esperado, né, gente? É uma deputada de oposição, mas não deixa de ser curioso que ela fale tão claramente que vai ficar procurando um motivo para tentar cavar um impeachment contra o Lula. Mas vamos voltar aí nessa treta Zambelli com o Bolsonaro. O Bolsonaro sentiu o golpe dessas declarações da Zambelli, que eu nem achei que foram tão graves, e acusou a Zambelli de ter fechado um acordo com o ministro Alexandre de Moraes. Gente, essas relações são assim porque não se baseiam em afinidades políticas, numa ideologia, mas em interesses pessoais. Ao longo do mandato, o Bolsonaro foi armando muitas bombas no seu caminho que
algumas, inclusive, acabaram estourando. Vamos lembrar uma coisa, em dezembro de 2020, o blogueiro bolsonarista Lula dos Santos passou uma tarde fazendo algumas cobranças ao então presidente, marcando os filhos do Bolsonaro em alguns tweets, chamou o Carluxo de covarde, reclamou que ele e a ministra Damares tinham deixado de seguir ele no Twitter, uma coisa meio quinta série. É infantil, mas tem consequências. Essa capacidade de autodestruição paira ali desde sempre no bolsonarismo. O Bebiano abandonou o barco logo no início do mandato. Em outubro de 2019, o delegado Valdir, lembra o deputado? Disse que iria implodir o presidente e chamou o Bolsonaro de vagabundo. A deputada Joyce Hasselmann acusava os filhos do Bolsonaro de serem mentores de um esquema de disseminação de fake news. Teve o Sérgio Moro e as acusações de interferência do Bolsonaro na Polícia Federal e nos serviços de inteligência. O Lula dos Santos, naquela época, cobrava do presidente uma atitude sobre a prisão daquele outro blogueiro, do Oswaldo Eustáquio, que, como ele, era acusado do envolvimento em atos antidemocráticos, produção de notícias falsas. Todos esses personagens que eu tô falando aqui sempre mostraram, ou tentaram pelo menos mostrar, intimidade com o Bolsonaro. Mas conquistaram também um poder enorme de constranger o ex-presidente. O que esse tipo de gente não enxergava, e talvez está enxergando só agora, porque era cega, porque era vaidosa, foi aquilo que eu falei no começo do vídeo. O bolsonarismo não é um projeto político, é um projeto familiar. Bolsonaro moveu mundos, fundos, a Polícia Federal, a BIM, para quê? Para proteger os seus filhos. Mas nunca para fazer a mesma coisa por esse bando de Zé Ninguém que achava que se sacrificava por ele, como a própria Carla Zambelli. Mas o jogo mudou. Todas essas pessoas estão descobrindo aos poucos que estão sozinhas. A pergunta é, Carla Zambelli traiu o Bolsonaro, como ele diz? Eu acho um exagero. De todos esses parlamentares, ela sempre foi uma das mais fiéis. Talvez esse seja o único atributo positivo dela. Mas essa resposta do Bolsonaro ao dizer que ela o traiu e que ele acredita que ela tenha feito um acordo com o ministro Alexandre de Moraes mostra que o Bolsonaro continua fazendo o que ele sempre fez, cobrar lealdade sem dar absolutamente nada em troca. O que é mais interessante nessa história toda, gente, é esse processo de autofagia do bolsonarismo. A gente vê desde sempre esses ratos pulando do barco, que não foram poucos. Tem os que acabam fazendo ameaças, tipo o delegado Valdir, o que fez uma delação como senador Duval, ainda que tenha voltado atrás, aqueles que vão dando uma distanciada. Vocês lembram quando o governador Zema disse que Bolsonaro perdeu para ele mesmo? Isso aconteceu ali na época da eleição. Tarcísio, que marcou presença na reunião com Lula em Brasília depois do 8 de janeiro e agora, numa aproximação importante por causa dessa tragédia do litoral norte de São Paulo. Porque isso é fazer política. O que a gente vê é que o bolsonarismo vai se deteriorando, vai se comendo por dentro, vai engolindo aqueles que não são mais necessários, mas ao mesmo tempo vai perdendo força. Essa é a boa notícia. A má notícia é que a extrema-direita não está morta, como a gente bem viu agora há pouco. E ela tem uma capacidade, sim, de se reorganizar aos poucos e pior, talvez de uma forma muito mais inteligente do que essa que a gente viu até agora. Eu fico por aqui, volto na semana que vem. Um bom final de semana. Ah, não, mentira, não fico por aqui não. Vambora pro café. Tem café hoje. Eu acho que eu tô precisando de um café mesmo. Vamos lá. Então bora pro nosso café. Já tô com meu cafezinho aqui, tô precisando mesmo de um café, gente. Vocês foram pro carnaval? Se jogaram no carnaval? Eu me joguei muito, tô precisando ainda de uns dias para me recuperar. Mas tá valendo, que maravilha. Ou, de repente, também você não foi, se jogou, não se jogou, aproveitou pra descansar, que também tá valendo, porque esse mês de janeiro foi infinito, né? Não terminou nunca. Fevereiro, em compensação, voou. Mas vamos lá.
Eu separei alguns comentários aqui, todos eles são de homens e por uma razão. Eu sempre falo que a gente tem que trazer os homens para essa discussão do feminismo, do assédio, do aborto, do direito ao aborto, enfim, do feminicídio. A gente tem que trazer os homens porque são os homens que vão ajudar a gente mudar esse comportamento na sociedade. E eu fico muito, muito, muito feliz quando eu me deparo com esses comentários de caras que já entenderam a necessidade de mudança, já entenderam que precisam ser protagonistas também nesse momento da nossa sociedade que é de transformação, de uma transformação que é para o bem de todos, que vai ser uma transformação que vai ser boa para todo mundo. Vamos lá, Leonardo Alves. Por enquanto a gente vive com esses marmanjos que cresceram achando que masculinidade significa essas coisas, sim, isso é um papo super importante que muita gente vai achar chato. O importante mesmo é a gente ensinar as crianças desde cedo, ao ponto deles não se sentirem ofendidos em sua honra quando tocarmos nesse assunto. Exatamente. É uma mudança que vem desde as crianças. As crianças precisam crescer num ambiente de mais igualdade, de mais respeito. O Diego trouxe uma coisa aqui que a gente precisa falar. O Diego fala, bom, segundo o UOL, o repórter da Record adora ser surpreendido com um beijo na boca. Eu vou surpreender umas mulheres que eu encontrar nesse carnaval. Diego, não usa um comportamento errado para justificar a sua babaquice, porque é uma babaquice você escrever isso. O que aconteceu com o repórter da Record, não sei se era da Record, mas eu vi que isso aconteceu com o repórter, foi assédio. Foi uma mulher tendo uma atitude errada, uma atitude que ela não deveria ter. Não é porque ela é mulher que ela pode forçar um beijo, que ela pode agarrar um cara, que ela pode se aproveitar da condição dela de mulher para se colocar nesse lugar. Ela estava errada. E se você veio aqui me provocar, tá provocando a pessoa errada, amigo. Tá provocando a pessoa errada. Porque assim, eu sou feminista sim, mas eu sou muito justa e eu não passo pano pra mulher que faz coisa errada, não. E o que ela fez, agarrando aquele repórter que estava trabalhando, foi assédio, foi importunação sexual. Isso não pode acontecer. Tá errado. Mais alguma coisa? Olha essa aqui do Paulo Silva. O mais bizarro é que várias mulheres já me falaram que eu desistia depois de ouvir o não e que elas só estavam fazendo joguinho. Talvez tenha me faltado percepção, mas na dúvida eu vou continuar desistindo no não. Paulo, palmas para você, entendeu? Eu acho que você não tem que se pautar pelo comportamento dos outros. Se essas mulheres estão fazendo joguinho, problema delas. E elas têm que entender que isso é um comportamento que só estimula uma relação errada e doentia. Então, assim, na boa, você quer a mulher que faz joguinho? Não, né? Então, assim, já aproveita e, ó, vaza, né? Acho que a gente tem que simplificar as relações. Acho que a gente tem que se relacionar com pessoas que... Eu aprendi isso depois de tomar muita paulada, muita cacetada, mas assim... Gente, relação boa é relação que deixa a gente em paz. Que a gente não fica imaginando o que o outro está pensando, o que o outro está querendo, o que o outro está fazendo. Relação boa é aquela relação que é clara, que é transparente, que é aquela relação em que a gente se sente feliz e seguro. E o Adão faz uma analogia maravilhosa, Adão Galeno. Não é só porque as coisas estão na vitrine de exposição e exibição que você tem direito de levar. É exatamente isso, meu amor. É isso, você tem que ver se a coisa está disponível. No caso da mulher, é saber se ela está disponível e se ela está afim. Não é tão difícil. É muito mais simples do que parece. E o Altemar Bittencourt, ele entendeu o que a gente passa. Ele fala assim, boa tarde a todos, em especial às mulheres. É mesmo, e tens toda a razão. Vivemos ainda numa sociedade altamente machista, em extremo, e vemos toda sorte de desculpa para validar esse tipo de comportamento machista, sexista, misógino. É chato e cansativo mesmo ter que defender o óbvio. É isso, no meu vídeo passado, se você não viu, vai lá ver. Eu acho que vai lá ver, dá o seu like, distribui esse vídeo, porque eu acho que o cara que não entendeu ainda,
E a mulher que ainda não entendeu como ela pode agir, como ela deve agir... Ih, botei o mão no microfone, desculpa. Eu acho que ali tá de um jeito, como o Altemar disse... Aliás, não foi o Altemar. Quem foi? Foi o Wagner Oliveira, desculpa, que ele fala que é um vídeo bem didático. Acho que ali tá de um jeito bem didático. Gente, eu vou ficar aqui com o meu cafezinho, que hoje o dia vai ser a base de café, mas tá tudo bem. E na semana que vem eu volto com mais. Um beijo. Ah, tem mais carnaval no final de semana, ainda tem desfile das campeãs, dá pra ver pela TV e vai ter muito bloquinho. Não pode falar bloquinho, né? No Rio, o carioca não gosta. Eu falo bloco, bloquinho, tá tudo certo. Vai ter bloco, bloquinho, vai ter festa, vai ter um monte de coisa pra gente ainda aproveitar esse finalzinho de carnaval. Um beijo.